Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira da 22ª semana do Tempo Comum, desejando que o seu dia seja inundado pela presença de Deus, que você possa colher os frutos que o Senhor tem reservado para você cada hora desta terça-feira. Para melhor aproveitarmos o que o Senhor quer nos falar e também o que a Igreja quer nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Paráclito, da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 31 de agosto, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em São Lucas, no capítulo 4, nos versículos de 31 a 37. Ouçamos com piedade e atentos esta palavra de Deus, que quer ser alimento para a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos eles e comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém.
Meu irmão, minha irmã, ouvimos nesse texto do Evangelho a narrativa de Jesus que prega, Jesus que ensina e que enche de admiração aqueles que o ouvem. Eles dizem, ele realmente fala com autoridade. Esse é um detalhe muito interessante e importante desse evangelho de hoje. No passado, em Israel, e mesmo no tempo de Jesus, os grandes mestres do povo, aqueles homens cultos que tinham em torno de si seus discípulos, aqueles que pregavam nas sinagogas, os homens realmente preparados para o ensino, falavam a partir da autoridade de outros grandes mestres que os precederam. Então, por exemplo, um mestre chega na sinagoga e no momento de interpretar as escrituras, de pregar, esse mestre lembrava do que outros mestres que vieram antes dele falaram e usava da autoridade dos grandes mestres do passado para justificar a sua posição, a sua palavra. Também assim hoje é quando nós precisamos fazer um trabalho científico na universidade, por exemplo. Nós temos uma ideia, nós temos uma forma de pensar, mas devemos buscar de outros autores importantes palavras, citações que justifiquem aquilo que estamos falando. A autoridade dos outros que nos precederam dá força ao nosso trabalho. Não era diferente no passado. Os grandes mestres, ensinando aos seus discípulos, também faziam uso da autoridade de outros mestres que os precederam para poder dar força às suas palavras. Com Jesus é diferente. Jesus não se utiliza da autoridade de outros mestres. Jesus fala a partir de si mesmo. Jesus demonstra segurança nas palavras que ele pronuncia. Jesus chama a atenção daquela multidão que o segue, porque suas palavras brotam de uma força dele mesmo. Jesus não tem necessidade de lembrar o que outros falaram. Aliás, quando ele o faz, ele faz justamente retificando, ou seja, corrigindo aquilo que outros falaram. Quantas vezes nós ouvimos no Evangelho Jesus dizer: vocês ouviram isto dos antigos, eu, porém, vos digo. Ou, vocês ouviram isto dos antigos, eu digo diferente. Jesus tem uma palavra autoral. Jesus tem uma posição dele mesmo. Por isso causava tanto admiração, a ponto de dizer, ele fala realmente com autoridade. Em outras palavras, ele não precisa ficar citando os outros. Ele tem conhecimento suficiente, sabedoria suficiente, novidade suficiente para ensinar. E o que dava essa segurança aos que o ouviam? Essa segurança de que realmente a sua palavra tinha autoridade. A coerência da vida, a coerência dos gestos, a coerência das atitudes. Jesus não simplesmente falava, mas agia de acordo com aquilo que falava. Jesus tinha autoridade sobre os demônios, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, a ponto de mandá-los calar, mas também a autoridade
no fazer o bem, no perdoar, no usar de misericórdia e compaixão para com os outros, no acolher aquele que é desprezado pela sociedade, nas atitudes, nos gestos, no comportamento. O seu ser agia de acordo com aquilo que falava. Isso dava segurança aos que o ouviam. É um convite, meu irmão, minha irmã, para nós também aprendermos a agir conforme falamos. Ter a autoridade da palavra, a autoridade de Jesus e agir de acordo. Nós não temos autoridade própria nossa, como Jesus. Jesus não precisava da autoridade de ninguém. A autoridade era dele. Nós agimos segundo a autoridade de Jesus. E essa autoridade de Jesus se faz sentir em nós quando nossas atitudes são, de fato, coerentes com a nossa pregação. Quando nós ensinamos, nossos gestos condizem com aquilo que falamos. Seja o pai de família, seja o professor, seja o sacerdote, seja um leigo engajado na comunidade, seja um outro pregador, quando ensina, quando aconselha, sua palavra tem peso da autoridade de Cristo na sua vida, quando os seus gestos condizem com a palavra que anuncia. Que Jesus nos ajude, então, a ser coerentes na palavra e na vida com o Evangelho de nosso Senhor. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém.